E Maíra, também falando sobre essa política externa delinquente, né, e dos crimes de guerra de Israel, você está trabalhando num projeto agora investigando aquele verdadeiro escancarado crime de guerra que foi o assassinato de 15 paramédicos na faixa de Gaza no dia 23 de março, né? Inclusive Israel deu uma versão, depois que o vídeo foi divulgado, deram outra versão, porque realmente frente àquelas imagens não há o que alegar. Todo mundo que olha para aquilo entende perfeitamente o que é. E aí, o que você pode nos contar sobre esse caso, sobre as investigações, em que pé está a situação? Essa investigação foi feita em parceria com a PAL Commission for War Crimes, Justice and Return, uma organização palestina norte-americana, com uma equipe de investigação de diferentes países. A gente começou no dia 25 de março, 2 dias depois, quando a gente achou um primeiro soldado que tinha publicado uma foto de uma cena de deslocamento forçado que chamou minha atenção, porque eu falei, opa, deslocamento forçado em Rafah, acabou de acontecer a evacuação violentíssima de Tal al-Sultan, e na época o que a gente sabia é que eles estavam desaparecidos. E a gente começou a monitorar e identificar diferentes soldados que faziam parte de uma unidade chamada Sayeret Golani. As Brigadas Golani são uma brigada de infantaria das forças de ocupação, e Sayeret Golani é tipo o BOP das Brigadas Golani, é um batalhão de reconhecimento, então Reconnaissance Force. Então eles vão a pé na frente. Antes eles fazem ações de assalto, de invasão, de sabotagem, beyond enemy lines. Então, do lado de lá da linha de confronto. Mas, assim, Gaza é um campo de concentração. E, naquele dia, essa unidade, ela se instalou numa área elevada, numa rua que conectava dois diferentes bairros, uma rua meio vazia, porque ali você tem Rafah, você tem Khan Younis, tem o corredor Morag. Uhum. O corredor Morag, ele passa onde antes era o assentamento de Morag, quando tinha assentamentos ilegais na faixa de Gaza. E depois que esses assentamentos foram desmobilizados em 2005, essa área é fundamentalmente uma área mais rural. Então, o estabelecimento do corredor Morag, ele em si envolveu a ocupação de uma área que não é tão habitada assim. Só que aí você tem a população de Rafah que foi toda, ela foi toda evacuada daqui para cá. E então esse massacre aconteceu no dia que começou o estabelecimento do corredor Morag, que é uma área que eles cortaram Rafah de Khan Younis e concretamente isolaram Gaza do mundo exterior. Eles já estavam ocupando o corredor Filadélfia, eles já tinham trancado todo o acesso de Gaza às próprias fronteiras. E aí eles pegaram uma fatia de terra inteira, onde agora a gente sabe onde eles pretendem fazer um campo de concentração, e aí quem quiser comer na faixa de Gaza inteira vai ter que ir nesse campo de concentração, operado pelas Forças Armadas israelenses, um representante por família, se submeter a controle biométrico e a todo tipo de hipervigilância que eles praticam, e aí isso como condição para acessar ajuda humanitária. E aí, com base no tamanho que Israel entender que tem uma determinada família, eles vão liberar uma quantidade de alimento. Esse é o plano de matar as pessoas de fome e usar a comida como armadilha para fazer vigilância e colocar as pessoas numa situação de encarceramento. E aí o massacre dos paramédicos, ele acontece no começo da operação que vai depois viabilizar esse campo de concentração. A gente tem a retomada dos ataques aéreos, dos bombardeios intensamente em 18 de março, e aí, por volta de umas 2 da manhã do dia 23, você tem um ataque aéreo em Tal al-Sultan. E aí vai uma ambulância socorrer fazer o socorro desse ataque aéreo, e aí ela perde a comunicação com a central. E aí que entra aquele vídeo que viralizou do paramédico Rifat Aduan que filmou a própria morte. O que aconteceu com essa ambulância? Ela foi interceptada por essa unidade da Sayeret Golani, que estava numa área elevada. Isso vem de uma matéria do Haaretz, que acessou os achados da investigação, autoinvestigação que o exército israelense fez, que eles não divulgam
os depoimentos, as filmagens, as coisas que eles dizem que analisaram, eles não divulgam, só a versão auto-exculpatória que eles divulgam. Aí o Haaretz teve acesso. Aí eles dizem que os soldados estavam numa área elevada e eles foram avisados por rádio que tinha movimentação de ambulâncias na região. Então, já quando a primeira ambulância vem, eles estão cientes que é uma ambulância. É tudo mentira que eles falaram, que era um veículo suspeito, que tinha pessoas da resistência. Mentira. Informação falsa. Aí a primeira ambulância vem e ela é alvejada. E aí eles matam os 2 paramédicos que estão no banco da frente e o que estava na parte de trás da ambulância sobrevive. Ele é detido e levado para a mesma área da emboscada onde eles estavam. Estava escuro, era de madrugada, não dava para ver. Depois disso, passa um senhor com seu filho de 12 anos indo pescar, porque não tem comida em Gaza. Então, eles não estavam indo pescar a lazer, eles estavam indo pescar porque eles estavam passando fome. Passa e os soldados detêm eles. Então, a gente tem 3 testemunhas do massacre que sobreviveram. E o que os soldados fizeram com eles depois eu vou contar, para não achar que, olha, eles preservaram a vida do soldado. Não. Aí, então tá, a unidade do Sayeret Golani, nesse ponto elevado, junto com 3 sobreviventes. Passa mais ou menos 1 hora, uns 40 minutos da perda do contato da primeira ambulância, a central manda outros veículos procurarem eles. E aí é o vídeo do Rifat Aduan. Eles passam pelo carro no escuro, eles não veem, eles chegam numa área habitada, encontram uma segunda, terceira ambulância, e aí eles falam um para o outro, a gente precisa ir em comboio, porque eles estão lá, tá perigoso. Aí chega um caminhão de bombeiro da Defesa Civil, e eles vão em comboio. Um caminhão de bombeiro, 3 ambulâncias, uma já tinha sido destruída. Quando eles chegam no local e eles encontram o veículo, o parceiro do veículo do Rifat Aduan, que é o paramédico que também sobreviveu a Assad na Sassra, ele fala, tô vendo as pernas deles ali. E aí eles descem do carro e eles vão na direção dos veículos, que, ressalte-se, é a direção oposta dos soldados. E aí, o major, que era o vice-comandante do batalhão, ou seja, vice-comandante do Sayeret Golani, o nome dele já está público, é Nikolai Ashurov. Ele é russo, mudou para Israel há 5 anos. Agora não lembro se ele é de Ashdod ou Ashkelon, mas de um dos 2. E aí ele dá a ordem para os soldados dele abrirem fogo novamente. Ele já tinha mandado executar a primeira ambulância. E aí ele manda abrir fogo novamente. E aí esse é o vídeo que a gente conhece, que o Crescente Vermelho publicou na íntegra. Depois, o Sky News publicou também um áudio de uma ligação de um outro paramédico com a central do Crescente Vermelho, e aí eles são concomitantes, né? E o Crescente Vermelho ainda relata que manteve contato telefônico com mais outros 2 paramédicos durante esse caos. E isso tudo gravado. E eles abrem fogo por cerca de 5 minutos, inclusive recarregando as armas deles enquanto eles estão atirando. Em dado momento, você ouve o barulho de um carro tentando dar ré. Os paramédicos foram alvejados pelas costas e tentando escapar e gritando para os soldados para eles pararem de atirar. E a testemunha, a gente entrevistou as testemunhas, né, diretamente, através de uma equipe e um dos sobreviventes relata que viu as execuções. Então, que viu que eles abriram fogo, e aí eles foram se aproximando, e que depois eles foram e atiraram de perto nos que sobraram, um por um. E aí, quando amanhece o dia, chegam os veículos blindados, tanques, um tipo de veículo que é o Armored Personnel Carrier, que ele parece um tanque, mas ele não tem o canhão. E ele serve para transporte de soldados. Cabe 9 a 12. Aí chegam vários APCs, tanques e as retroescavadeiras. E aí a escavadeira cava uns buracos ali na área, uma área de dunas. Do lado do... Primeiro eles empurram os veículos para fora da rua, e aí você tem aquela foto aérea que a Al Jazeera publicou, outros veículos publicaram. Por volta das 10 da manhã, os veículos empurrados para o lado, ainda fora da terra, ainda sem ser amassados, todos agrupadinhos assim. E aí vem a escavadeira, pega os corpos de qualquer jeito e joga no buraco.
e depois passa em cima dos veículos, passa em cima de 4 ambulâncias Desculpa, esqueci um detalhe importantíssimo. Depois da segunda rodada de execução, que foi contra os tripulantes das 3 ambulâncias e do caminhão de bombeiro, mais ou menos umas 7 da manhã, vai um carro da ONU checar a situação, porque até então o Crescente Vermelho manteve contato telefônico com os paramédicos falando, eles estão atirando na gente, e antes disso eles tinham perdido contato com a primeira ambulância, vai um veículo da ONU, esse veículo da ONU é alvejado especificamente pelo Nikolai Ashurov, que era o vice-comandante do batalhão, e um outro soldado. Israel tem uma prática de, às vezes, jogar soldados embaixo do ônibus para encerrar a repercussão o mais baixo possível na cadeia de comando. Então, eu acho que a gente tem que ter um cuidado de olhar para essa ação como se ela fosse expressão de uma conduta individual tresloucada. Ela não é. E aí, a gente tem um vídeo que tudo indica que ele foi gravado em 19 de março, do comandante, do superior imediato do Nikolai Ashurov, que é o comandante da Sayeret Golani, ele chama David Cohen, é outro psicopata, e ele está dando um briefing operacional para os soldados na base do Sayeret Golani, e ele diz, você detecta alguém, você atira, não perde tempo, não faz muita pergunta. Então, não é um desvio individual que gerou esse massacre, é uma política. E isso é importante porque é uma política insana, uma política genocida, uma política distópica, mas ela não é fruto de desvios individuais. Os soldados que cometeram esse massacre, eles estavam seguindo as diretrizes das forças de ocupação israelense, e eles, através do monitoramento das redes sociais, a gente percebe de forma muito clara também uma adesão subjetiva desses indivíduos a esse propósito genocida. Então, não dá para dizer que estava só cumprindo ordem, e não dá para dizer que o massacre é fruto de um desvio individual. É um projeto ao qual estão todos muito bem aderidos, subjetivo e objetivamente. E aí eles... enfim, vem a ordem do comando da 14ª Brigada, que é quem estava coordenando a invasão para Tel al-Sultan, de dar fim nos veículos e nos corpos. E é por isso que eles passam em cima dos veículos com as escavadeiras, jogam o que sobrou deles no buraco e enterram com areia. E por quê? Porque naquela via onde o massacre foi cometido, ia ser instalado um checkpoint para processar as pessoas, as dezenas de milhares de pessoas que sofreram deslocamento forçado de Tal al-Sultan, al-Saudi e outros bairros ali naquele dia. Então, tem vários relatos que a gente identificou por inteligência em fontes abertas que a gente corroborou depois com contato direto das vítimas. Eu consigo lembrar de cabeça de 4 de pessoas que presenciaram seus familiares sendo alvejados, morrendo de artilharia, fogo de artilharia de tanque, e tendo que deixar os corpos pelo caminho e seguir andando, porque uma operação de deslocamento forçado em massa conduzida pelo exército israelense não é só levar pessoas do ponto A ao ponto B. É sempre uma operação que envolve tortura, que envolve homicídio, que envolve roubo, que envolve todo tipo de tratamento desumano. E para operacionalizar esse deslocamento forçado, os veículos e os paramédicos eram um problema. Então, eles enterraram e fizeram um checkpoint ali. E aí, 2 dias depois, eles resolveram desenterrar e enterrar em outro lugar. Então, eles dizem que eles avisaram a ONU do local onde estavam os corpos. Eles avisaram do local onde eles enterraram primeiro. O local onde eles desenterraram e enterraram pela segunda vez, eles não avisaram. E aí tem uma violência semântica insana, que você vê nas matérias da imprensa israelense, eles falando assim, não, ninguém foi enterrado, os corpos foram cobertos com areia.
Então você tem umas coisas assim. Ah, não, eles não foram enterrados, eles foram cobertos com areia. O que significa você cobrir alguém com areia? Não, não teve acobertamento. É que é procedimento padrão você enterrar para os cachorros não comerem. Foda-se que a sua política insana, genocida, é sua política. Isso não faz ela ser legal. Isso não faz ela ser aceitável. Destruir o latifúndio!